Aí está a Júlia. Boa noite, Júlia. Boa noite, Paulo, tudo bem? Agora é só você compartilhar essa tela aí embaixo. Põe aí na apresentação. Aí, tá linda e maravilhosa. Júlia, seja muito bem-vinda. Nós todos aqui queremos saber quais são as vantagens econômicas da isca de Nago S resistente. A palavra é sua. É com você, Júlia. Obrigada, Paulo. Boa noite a todo mundo. Quero agradecer a participação, né, de todo mundo que está aqui hoje. Veio junto com a gente acompanhar essa inovação da Dinagro. Para mim também é super importante estar aqui hoje, podendo compartilhar isso com vocês. Eu sou engenheira florestal também e junto com a Fernanda, a gente compõe aí a linha de frente de atendimento da Dinagro no campo, tanto com os nossos clientes como com os nossos não clientes. É sempre a gente que está aí no campo fazendo o acompanhamento lado a lado. Bom, minha apresentação, então, tem esse título, né? São as vantagens econômicas desse produto que a gente está lançando hoje. E a ideia aqui, hoje, é trazer para vocês a ideia de que a gente precisa entender que esse produto ele é de uso estratégico e quando ele é bem posicionado na época de aplicação, ele pode repercutir muito bem, né? Tem uma alta eficiência e também tem um potencial aí de mitigar alguns outros custos que a gente tem no controle nas atividades da silvicultura. Então, a gente vai fazer uma comparação de aplicação entre a isca resistente e a isca convencional e, claro, no cenário de chuva. Para isso, o que eu trouxe aqui hoje para o pessoal a gente vai montar um cenário, então a gente vai pensar aqui, todo mundo junto, nesse cenário em que a gente tem uma área de pré-plantio, a área a gente estipulou de 1.000 hectares, um consumo de isca de 3 quilos por hectare. A gente sabe hoje que o consumo considerado médio vai de 3 a 5 quilos por hectare, a gente escolheu esse número que até ficou um pouco mais baixo, e a gente vai levar em consideração aqui os custos não só do insumo, mas também os custos da mão de obra, né? Então, a gente vai fazer essa simulação com uma média da tarifa da aplicação da isca formicida e, nesse caso, nesse cenário, uma média de tarifa de replantio. Então, esse daqui é o cenário e a ideia, né, da nossa projeção é um controle manual. Então, a gente pensando aqui na situação 1, dentro desse cenário, é o que está acontecendo hoje no campo, né? Quem só tem a isca convencional, seja da Dinagro, seja de outra marca, quando tem um prenúncio de chuva, eu preciso entrar em uma área dessa de pré-plantio para fazer o controle, a opção que a gente tem é ou não entrar, ou ter que entrar e arriscar essa aplicação. Então, aqui a gente vai considerar essa segunda, em que a gente entra e arrisca a aplicação com uma isca convencional. Quando a gente usa a isca convencional e chove, duas coisas acontecem no campo. Ou a isca provavelmente sobra, né? As formigas têm aí um período médio de 48 horas para poder carregar toda a isca ofertada para dentro do ninho. Então, a isca, depois que a gente fez essa aplicação, que sobrou no campo, ou elas carregaram uma parte e a outra parte sobrou, né? Não deu tempo de finalizar, ou elas simplesmente não carregaram e a gente acaba perdendo essa aplicação. Isso vai, né, ocasionar aí os custos mensuráveis, que são esses que eu vou trazer aqui a seguir, que é a reaplicação de isca, então provavelmente eu vou ter que fazer o controle aqui de novo na área, vou ter que garantir que esse controle seja eficiente, né, então vou ter que fazer de novo. Provavelmente vai ter uma perda de muda para a formiga, então eu vou precisar entrar depois com replantio. E além do retrabalho, né, de alocar de novo a equipe nessa mesma área para estar fazendo a aplicação de novo. Fora isso, tem os custos imensuráveis. Opa, desculpa. E aí, os custos imensuráveis são os ninhos amuados. A gente sabe que quando as formigas fazem o carregamento,
de uma parte da isca ofertada e não do todo, a gente causa um amoamento químico, que depois a gente só consegue consertar depois de um tempo. Tem uma queda da produtividade, né, da floresta, aí se a gente perde muda aqui e não faz um replantio, a produtividade lá na frente vai ser muito menor, e uma provável infestação futura. Então, esses ninhos ficam amoados e vão voltando depois no ciclo, aí, causando dano econômico. Essa é a situação 1 que a gente usou aqui, então, a isca convencional. Quando a gente pensa em usar a isca resistente, nesse prenúncio de chuva, a gente garante a aplicação. Então, o silvicultor fica muito confiante em falar, tudo bem, hoje está com uma previsão de 20 milímetros de chuva, a gente pode entrar com a isca resistente e a gente garante que a aplicação vai ser eficiente. Então, aqui do lado a gente colocou essa foto, uma foto que a gente tirou no campo, dá para ver, né? Tá bem úmido as folhas, tem um ninho novo aí de saúva, também bem úmido, e a isca ali do lado intacta. Então, ela fica resistente, né? Ela resiste à umidade e ela fica própria para o carregamento continuar e as formigas conseguirem carregar na totalidade. Quando a gente usa esse produto, então a gente consegue controlar os ninhos em uma aplicação, o controle é eficiente, tem uma redução, obviamente, de uma infestação futura e um livre planejamento para as próximas atividades, né? Quando eu sei que a gente já garantiu a aplicação de formiga, a gente pode seguir para as próximas com confiança. E aqui a gente fez, então, o mapeamento desses custos comparados. Então, nesse cenário 1, né, que eu falei para vocês, de uma área de pré-plantio, a situação é essa que está na barrinha vermelha. Então, ela está apresentando o que é aqui o custo de 2 aplicações de isca convencional, porque eu fiz uma e perdi, vou ter que fazer outra. E a gente também entrou aqui com o replantio. Então, esse custo do replantio também está embutido. E na situação 2, é uma aplicação só de isca resistente. Esses números que a gente colocou, então, a gente fez a nível de comparação em 4 estados, né? Na Bahia, em Minas, no Mato Grosso do Sul e em São Paulo. E a gente vê que, então, usando a isca resistente, a situação 2, tem um potencial de economia de até 70% do que usar a isca convencional 2 vezes. E ainda arriscar perder muda para a formiga. Para Minas, 57% a gente tem esse potencial de economia, e no Mato Grosso do Sul, 61%, e em São Paulo, 56%. Esses percentuais ficaram muito altos aqui, claro, né? A gente considerou aqui uma situação trágica de replantio, né? De necessidade de replantio. Então, a gente trouxe aqui no cenário 2, o quê? Uma floresta já formada, uma floresta adulta, que resiste mais, né, ao dano econômico, e em uma previsão de 20 milímetros, a gente considerou a mesma área para ficar bem comparativo, então 1.000 hectares, com a mesma infestação, consumo de 3 quilos por hectare, e aqui então está considerado, na situação 3, que são as barras vermelhas, 2 aplicações de isca convencional, e nas barras azuis, uma aplicação da isca resistente. E a gente vê que, apesar, né, de diminuir aí, comparando com outro gráfico, a gente vê que na Bahia, usando uma vez só a isca resistente, a gente pode economizar aí 30%, em Minas, 42%, no MS, 41%, em São Paulo, 34%. Esses números que a gente usou aqui, acho importante ressaltar, dizer que é uma previsão, né, que a gente usou médias, tanto média de insumo quanto média de tarifa por região. Então, a ideia mesmo é colocar luz, né, nessas questões para que as empresas mesmo façam essa conta, colocar na ponta do lápis do que a gente pode sanar, né, o que a gente pode estar economizando se a gente consegue fazer um controle de formiga cortadeira em uma época chuvosa. Então, vale cada empresa estar colocando isso dentro da sua realidade. Aqui, então, é um resumo, né, em situação de probabilidade de chuva, o uso da isca resistente nesses estados que a gente analisou se mostra economicamente viável e mais eficiente do que quando comparado a arriscar a isca convencional.
Aqui a gente juntou, então, todos esses custos-benefícios, né, para trazer aqui, e justamente para dizer que esse é um produto de uso estratégico. Então, a ideia não é substituir a isca convencional. A ideia é trazer mais um produto, né, dentro do portfólio que hoje existe no controle de formiga cortadeira, para a gente conseguir abrir a janela mesmo de aplicação. Então, a gente traz essa possibilidade de conseguir fazer um controle que antes ficava restrito em uma determinado período do ano, agora a gente consegue abrir muito mais esse leque. Então, a utilização do produto deve considerar todas essas variáveis que eu apresentei aqui, e as vantagens que a gente pode ter são essas que a gente colocou aqui no item. Então, a diminuição dos custos com atividade de replantio em área de repasse. Em algumas empresas que eu acompanhei, a gente perdeu até menos, a gente conseguiu reduzir, né, a perda de muda para a formiga cortadeira até 50%. A gente pode conseguir também uma economia, né, uma provável economia no retrabalho, tanto do insumo quanto da mão de obra. Uma maior área controlada no período chuvoso, oferecendo mais segurança para os próximos planejamentos. Uma otimização do trabalho das equipes e das máquinas durante todo o ano. Então, o que eu apresentei aqui foi um controle manual, o que se tem usado muito hoje o uso desse produto no mecanizado. Então, as máquinas que ficavam ociosas antes, né, nesse período chuvoso, elas ficavam paradas, agora elas estão trabalhando. E um aumento da eficiência do controle de formigas cortadeiras no período chuvoso. Dentro de uma das empresas também, antes no período chuvoso, tinha uma eficiência de 30%, agora a gente conseguiu aumentar para 70%. Então, isso gera aí muita eficiência, uma eficiência que a gente não via antes. Essa daqui eu trouxe algumas fotos a nível de ilustração mesmo. Então, a primeira foto a gente mostra as novas realidades que provavelmente a gente vai encontrar no campo agora com esse produto. Então, tem aqui um colaborador, né, com capa de chuva. Aqui tem um caminhão, então muitas empresas já usam caminhão fechado, mas quem usa o caminhão aberto para transporte é importante colocar essa lona de proteção. E a terceira foto a gente mostra no campo. Aqui dá até para ver que o solo está bem molhado, e é importante a gente sempre colocar as caixas em cima de pallets, e agora também é importante a gente cobrir com uma lona. As indicações de uso desse produto, a Fernanda apresentou aqui, né, os testes que a gente fez com ata, com salvas, mas ele também tem sido usado com acromirmex. Lá, as quenquens, a gente tem cliente no sul que hoje está usando essa isca, está tendo a mesma eficiência. Então, são para esses dois tipos de formiga, que são os mais encontrados hoje mesmo, né? A indicação de uso, então, é uma previsão de chuva de até 20 milímetros. Se a gente consegue ter essa previsão, saber que vai chover até 20 milímetros, é confiável entrar com o uso desse produto. Uma necessidade de controle após as chuvas, quando está com o solo úmido. É claro que a gente não vai colocar, a isca não é de plástico, né? A gente não vai colocar ela em cima de uma poça de água, mas antes não tinha nem essa possibilidade, agora a gente tem, pode aplicar no solo úmido. Em situações de imprevisibilidade de precipitação para garantir a aplicação, o professor Odair mostrou aí o gráfico pluviométrico da Bahia, por exemplo, que a gente sabe que constantemente cai uma chuva que não estava prevista, então o pessoal perdia muito a aplicação. Hoje a gente consegue garantir isso de uma forma muito mais eficiente. E em situações de orvalho intenso, né? Vale ressaltar que não só para a situação de chuva, mas também para orvalho. Antes o pessoal ficava parado no campo, né? Ia para a atividade, mas ficava parado no campo esperando dar um tempo pela manhã para que secasse o solo, para que diminuísse o orvalho até poder entrar com o controle da isca convencional. E agora não. Então, a gente consegue até aumentar a eficiência dessas atividades no campo, né? Das equipes que estão lá na linha de frente fazendo o controle. O que eu tinha para falar, para passar hoje era isso. Obrigada pela atenção de todo mundo. Esses são os meus contatos. Eu fico super disponível para estar respondendo qualquer pergunta. Obrigada. Obrigado a você, Júlia, pela sua belíssima apresentação. É bom a gente saber desses detalhes também, principalmente quem está no campo, que trabalha todo dia lá aplicando isca formicida, combatendo
as formigas cortadeiras, que é um trabalho hercúleo, eu sei como é. Tem um grande amigo meu que diz o seguinte, aqui em Mato Grosso do Sul, um grande formigueiro a céu aberto, né? Manuel de Freitas, essa frase é de Manuel de Freitas. E haja formiga em Mato Grosso do Sul. Agora, com essa solução, então, vai ficar um pouco mais fácil para as empresas trabalharem, e esse vai ser o assunto que a gente vai voltar, vai ser daqui a pouquinho, vamos ouvir a opinião da Suzano. Então, Júlia, muito obrigado pela sua apresentação. Guilherme, nosso diretor, roda o vídeo que o Everton já está na linha.